Muita boa tarde. Hoje nós vamos nos aprofundar a respeito da pesquisa do Jesus histórico definida por Raymond Brown em Introdução ao Novo Testamento. Raymond Brown é um dos grandes historiadores nesse campo e que ele, juntamente com John P. Meyer e outros estudiosos, estão aí contribuindo a respeito dessa reconstrução do Jesus histórico. Só que, antes de tudo, peço que vocês comentem, compartilhem, curtam, para ajudar o canal e justamente porque esse canal ele visa facilitar o acesso a certas literaturas que não são tão acessíveis ao público mais amplo que gosta da pesquisa do Jesus histórico. Então, eu peço que curtam, compartilhem e é isso aí, é nóis. O Raymond Brown ele escreve lá no final do seu livro um apêndice que eu gostaria de comentar. Geralmente quando a gente assiste, né, pesquisa aqui no YouTube mesmo a respeito do Jesus histórico, muito aparece a respeito o Jesus histórico e o Cristo da fé. E nunca que alguém tenha disposição de apresentar a metodologia, apresentar que tipo de pesquisa é essa, e apresentar justamente aquilo que os historiadores realmente falam, dizem, né? E hoje em dia muita coisa tem sido traduzida pela editora Paulus, Academia Cristã, que podem nos ajudar a isso, né? Muitas das coisas no YouTube são muito reduzidas e simplórias. É por isso que aqui no meu canal eu busco sempre expor aquilo que a literatura mesmo fala. E o Raymond Brown, né, ele vai expor principalmente, né, tem uma galera que gosta de expor a pesquisa do Jesus histórico fazendo uma certa dicotomia entre o Jesus da fé e o Jesus da história, né. Geralmente é o pessoal da teologia liberal que faz isso, ou o pessoal do Jesus Semina, John Dominic Crossan, enfim, né. Só que isso daqui é uma premissa muito errada, principalmente pelo fato de que a história ela em si não é objetiva, né? E como o próprio James Dunn ele trabalha, o James Dunn também lê um bom livro, o Jesus Relembrado dele, a respeito dessa pesquisa, o acesso do historiador para o passado, para a história, principalmente antiga, está muito mais voltada a graus variados de probabilidade do que certeza. Uma das características principais do método histórico é o provável. A verdade histórica ela é sempre incerta. Então, aquilo que o historiador se propõe a fazer é sempre buscar aquilo que é o mais provável e reconstruir aquilo que mais provavelmente foi o passado. E quando a gente está falando do Jesus histórico, a gente fala principalmente de que tal designação refere-se ao que depois de 2000 anos, podemos recuperar da vida de Jesus de Nazaré, por meio de aplicações de critérios modernos e registros escritos por aqueles que acreditaram que ele era o único instrumento de Deus. Necessariamente, os resultados são bastante limitados e é grave engano pensar que o Jesus histórico ou Jesus reconstruído, ou uma imagem totalmente moderna, represente o Jesus por inteiro, ou seja, como ele era, na verdade, durante sua vida, com efeito, numa estimativa generosa, os estudiosos chegassem a um acordo quanto a uma imagem do Jesus histórico, esta não corresponderia nem a 1% do verdadeiro Jesus. É igualmente errôneo equiparar o Jesus histórico com o Jesus verdadeiro. Depois eu vou aqui nessa página 178 e 179 para outras considerações que o Raymond Brown vai colocar. Muito bem, quando a gente fala a respeito do Jesus histórico, o Jesus histórico ele é o quê? Ele é uma reconstrução histórico-moderna e empírica, fragmentária. É assim também que o John P. Meyer ele vai definir lá no Jesus da História, Paixão e Ressurreição, que é um artigo que ele escreve lá na Novo Comentário do Novo Testamento segundo São Jerônimo, que a editora Paulo já publicou aqui no Brasil, e ele define, né, que há uma certa diferença do histórico e o real. Muito mais foi a Cleópatra real, Nero real, Suetônio real,
daquilo que o historiador hoje pode saber, né? Então, o mesmo vale para o Jesus histórico. O Jesus histórico ele é uma imagem reconstruída, uma tentativa histórica de reconstruir, chegar próximo a quem foi o Jesus real. E o Raymond Brown vai falar o seguinte, que, assim, sempre recomendo estudar a busca. Um outro vídeo eu falo a respeito da busca do Jesus histórico, né? Porque teve diversas buscas ao longo do tempo. Teve, começando no Iluminismo, aí veio David Friedrich Strauss, teve a Bultmann, a segunda busca, e agora a terceira busca, Nova Questão, o New Quest. Enfim, a história, quando a gente trabalha com história, a gente não está trabalhando com certezas, né? Certezas absolutas. Então, na maioria das vezes, a gente vai ter o quê? Graus variados de probabilidade. É isso que o John P. Meyer também fala nesse artigo. E nesse artigo ele vai falar que tanto os critérios de autenticidade como também o próprio Jesus histórico só podem nos oferecer graus variados de probabilidade. Então, eu só estou expondo isso para vocês entenderem o quão limitado, querendo ou não, a pesquisa do Jesus histórico ela é, e também quão limitado, querendo ou não, os historiadores são, né? O próprio Raymond Brown vai falar aqui que nenhuma pesquisa do Jesus histórico ela é objetiva, né? No sentido de a gente vai encontrar o Jesus verdadeiro, como muito foi proposto pelo Jesus Seminar e a teologia liberal, e a busca liberal, melhor dizendo. Mas não é assim, né? O próprio James Dunley também vai atacar essa visão de encontrar um Jesus por debaixo de diversas camadas, né? Lá no capítulo 10, quer dizer, em todo o livro dele do Jesus Relembrado, do Jesus Lembrado, Jesus Recordado, também publicado aqui no Brasil pela editora Paulus, ele vai trabalhar com a seguinte metodologia. Aquilo que é mais característico dentro da tradição de Jesus, ou seja, aquilo que é mais falado dentro da tradição sinótica, é aquilo que os historiadores eles podem ter mais segurança daquilo que é o mais característico de Jesus, né? E assim a gente tem uma imagem do Jesus que é relembrado, né? Do Jesus que é lembrado pelos seus primeiros discípulos, né? E esse impacto que o James Dunley quer chegar, né? Então, o James Dunley não está se propondo lá a chegar no Jesus real, né? E sim no Jesus, Jesus recordado, Jesus da tradição de Jesus, o Jesus que foi lembrado, né? Então, é justamente disso que eu quero primeiramente expor aqui para o pessoal que for procurar essa pesquisa mais a fundo, né? Ter em mente, né? Do que a gente está falando quando a gente está falando do Jesus histórico? A gente está falando, querendo ou não, de pressupostos, de metodologia histórica, a respeito da figura, metodologia histórica e uma certa reconstrução do próprio Jesus, né? Portanto, por isso que o Jesus histórico, a pesquisa do Jesus histórico, ela não precisa, e o Raymond Brown mesmo disse que isso é uma ingenuidade, achar que a pesquisa do Jesus histórico, essas reconstruções de Jesus históricos, ela precisa ser necessariamente um objeto direto de fé. Não precisa. Pode ser um objeto de reflexão, os cristãos podem estar próximos dessa pesquisa, mas não é tão necessário ela ser um objeto de fé, já que... quer dizer, não é necessário ela ser um objeto de fé, já que a gente está trabalhando com reconstruções, a gente está trabalhando com aquilo que é o mais provável, e a verdade histórica ela sempre vai ser incerta e mais falar a respeito do que o mais provável. O próprio James Dunn, lá em Jesus Recordado, ele tem um capítulo que ele vai trabalhar sobre, se eu não me engano, a alienação da história, em que ele vai trabalhar, ele vai citar o Lansing e também vai citar o Ernest Trost. O Ernest Trost, ele como é que é? Ele colocou justamente o que? Ele caracterizou, né, a pesquisa do Jesus, quer dizer, a pesquisa do método histórico crítico, né, de 3 formas, né? Um outro vídeo eu falo melhor sobre isso, mas eu vou focar aqui principalmente no que ele diz a respeito de probabilidade. Ele fala que a pesquisa histórica ela sempre é a respeito daquilo que é o mais provável. E o julgamento histórico é sempre o mais provavelmente correto. Então, a verdade histórica, querendo ou não, ela sempre vai ser acidental
e incerta, né? A historiografia não está trabalhando com certezas, né? Eu também recomendo para vocês, eu faço esses vídeos e eu também recomendo o Antônio Abrantes. O Antônio Abrantes, ele faz vídeos do Jesus histórico também com base na literatura e eu recomendo muito, né? Esse apêndice aqui ele vai falar de outros, ele vai citar o Jesus Semina, né? Que o Jesus Semina ele vem com a proposta de descobrir um Jesus histórico, porém a única coisa que a gente pode ter de Jesus é um Jesus reconstruído. Na opinião do James Dunn, um Jesus relembrado, um Jesus recordado. E essa busca de querer a certeza, de querer encontrar um Jesus por detrás das camadas dos evangelhos, de um Jesus que não é da tradição cristã, acabou trazendo distorções durante toda a história da busca da figura de Jesus. Isso que o Albert Schweitzer também vai atacar, Keller vai atacar, justamente que boa parte da pesquisa do Jesus histórico buscou-se justamente ter o quê? Um Jesus que é diferente do judaísmo, diferente do cristianismo, e por isso criou-se uma aberração, né? Criou um Jesus que não é nem que não tem nem continuidade com o cristianismo e está fora do judaísmo, né? Então isso daí é uma imagem muito distorcida, né? Aqui eu vou colocar um outro vídeo, me cobrem, tá? Me cobrem que ultimamente eu ando muito sumido desse canal, justamente por conta de diversos afazeres. Mas podem me cobrar que eu preciso fazer um vídeo sobre a busca do Jesus histórico, sobre essas fases da busca, sobre metodologia histórica. Porque, cara, não adianta. Se tu quer entender história, tu tem que entender de metodologia. Não dá pra tu pegar citações de historiadores ali e aqui que não vai rolar. Aí aqui ele vai falar aqui sobre os retratos de Jesus, né? Aqui tá, tô dando uma frisada aqui que vou já desenvolver um pouquinho melhor sobre ele, né? Aí aqui ele vai diferenciar a respeito dos retratos de Jesus, o Jesus real, o Jesus histórico e o Jesus dos evangelhos. A mesma coisa que o John P. Meyer vai fazer lá em Jesus da História do artigo dele que ele escreveu junto com o John P. Meyer, né, e o Raymond Jim Brown, né? Quer dizer, o livro que ele escreveu, né? O artigo, só ele mesmo escreveu. Aí aqui que ele vai definir novamente, né? O retrato do Jesus histórico é uma construção dos estudiosos baseada na leitura daquilo que jaz sobre a superfície do evangelho, despido de todas as interpretações, alargamentos e desenvolvimentos que possam ter acontecido nos 30 aos 70 anos que separam o ministério público de Jesus e a morte do Cristo. Aí que ele vai citar o Jesus Semina, né? Que justamente o Jesus Semina, ele busca libertar a figura de Jesus da igreja, né? Uma coisa que tu vai perceber muito bem que certos proponentes dessa área aqui no Brasil, que é Juliana Cavalcante e o André Chevitarese, que essa galera, elas gostam muito de dizer que quem não concorda com eles é fundamentalista religioso, mas na realidade o Jesus Semina e essa pesquisa, principalmente do John Dominic Crossan, ela não tem muita credibilidade histórica para muitos historiadores. Outro vídeo eu também vou fazer sobre o Jesus Semina, eu preciso fazer esse vídeo, né? Aí ele vai aqui dizer, o retrato do Jesus histórico baseia-se em dados limitados e destinados a produzir uma visão minimalista que pode receber consenso científico. Ele pode oferecer-nos o máximo uma fração mínima da particularidade do colorido do Jesus real e será constantemente alterado à medida que os métodos exegéticos se refinam ou se redefinam, uma vez que a investigação despoja a consideração teológica, né, dos seguidores de Jesus, privado de profundidade teológica e espiritual e quase com certeza estará parcialmente distorcido, porque refletirá aquilo que os pesquisadores desejam salientar. Aqui é necessário frisar certas distorções que foram feitas da figura de Jesus ao longo de toda a busca do Jesus histórico. Querendo ou não, alguns historiadores eles são propensos a distorcer a figura de Jesus, justamente porque eles querem fugir ou da teologia, ou da espiritualidade,
E querendo ou não, eles querem, o próprio o Raymond Browne vai falar isso, né, que os critérios eles visam, querendo ou não, separar aquilo que pode ser proveniente do cristianismo e aquilo que pode ser proveniente do judaísmo. Mas lembrando que são só conjecturas, né, só hipótese. Não há nada comprovado. E, portanto, aquilo que o historiador ele pode dizer que é o Jesus histórico, aquilo que ele aquilo que, digamos, não é tão explicado como uma invenção cristã, né? Não necessariamente partindo do ponto que os cristãos inventaram a figura de Jesus. Novamente, é só uma conjectura. Aí ele vai dizer aqui, e o quanto dessa figura pode ser real, né? Quanto do Jesus histórico pode ser considerado o próprio Jesus real. E aqui ele vai dizer, né? Por causa do que exclui especialmente o elemento de natureza religiosa e teológica, a descrição do Jesus histórico ou do Jesus reconstruído é que está mais longe de oferecer-nos o Jesus verdadeiro. Conforme veremos no apêndice 1, é difícil entender como o Jesus histórico reconstruído por muitos estudiosos teria despertado ardente compromisso até a morte. Estão tão perto do Jesus verdadeiro quanto nós provavelmente podemos chegar, isso ele falando a respeito dos evangelhos, né? Então é isso. Quando a gente lê qualquer pesquisa do Jesus histórico, a gente tem que ter perceber primeiro qual é o método que o historiador está utilizando, quais são os critérios e tudo mais, a validade desses critérios e entender realmente o que essa pesquisa, o que essa busca ela veio fazer, né? O próprio John P. Meyer, né, ele que é também um dos que não vai na linha do Disassemina, ele combate muito essa ideia, esse preconceito de querer tirar Jesus totalmente da teologia, totalmente da fé, né? Porque não dá, entendeu? O próprio o James Dunn vai falar isso. Essa busca liberal, o iluminismo propriamente dito, né? Lá na fase do iluminismo e tudo mais, tentou tirar Jesus da fé, da teologia e tudo mais. Mas não dá para fazer isso, já que provavelmente a fé já estava enraizada no ensinamento do próprio Jesus, né? O ensinamento teológico já estava enraizado no pensamento do próprio Jesus. Então, como que eu vou distorcer a figura de Jesus nesse ponto? E como que eu vou tirar isso, né? E isso daí, querendo ou não, bate muito contra o objetivismo histórico, né? Que acha que a história ela é objetiva, que há um passado objetivo e que o historiador é 100% imparcial e suas conjecturas são totalmente certas. Não é, entendeu? A gente precisa entender de metodologia histórica, a gente precisa entender que a gente está trabalhando com um passado fragmentado e que a gente está palpando aquilo que nos restou do passado. Seja o Jesus histórico, Cleópatra histórica, Suetônio histórico, Alexandre o Grande histórico, tudo que a gente vai ter graus variados de probabilidade. A gente pode provar que Júlio César atravessou o rio Rubicão. É aquilo que os historiadores têm como mais plausível, mais provável. Então isso na melhor das hipóteses, aquilo que a gente está mais perto da realidade. Então todas as vezes que vocês forem ver qualquer coisa a respeito do Jesus histórico, sempre entendo que vocês têm que levar em conta o que outros historiadores falam. Raymond Brown, John P. Meyer, James Dunn, uma galera, entendeu? E sempre entender que eles estão fazendo conjecturas, né? Outro momento eu vou falar mais aprofundado nessas questões, diz assim e tal. Mas o próprio Raymond Brown fala: nenhuma pesquisa de Jesus é puramente objetiva, mas as investigações mais equilibradas admitem as próprias pressuposições e respectivas limitações. E um desses historiadores que eu cito, que eu gosto muito, é o Dale Ellison Jr. Infelizmente, muitos dos seus livros ainda não estão traduzidos aqui no Brasil, mas eu recomendo ver os vídeos que ele tem publicado em podcasts aí na gringa, né? Dá para ativar as legendas. E ele fala muito, né? Tem um vídeo que ele tem uma palestra dele a respeito do método histórico. Eu vou colocar aqui nas descrições,
que ele apresentou lá na Yale Seminary Theological, e ele vai trabalhar muito com os critérios de autenticidade e aquilo que ele mesmo enxerga dos critérios, e ele vai trabalhar também em cima do John P. Meyer e algumas coisas que ele concorda e outras coisas que ele concorda com o judeu marginal do John P. Meyer. E ele vai falar também que ele não busca, e é infantil essa busca pela certeza dentro da história, né? Ele fica hoje com aquilo que é o mais provavelmente correto, aquilo que é o mais provável, e que o historiador, ele, querendo ou não, ele é limitado, né? Nas suas próprias conjecturas. Ele também vai... Ele é da linha de que acha que os evangelhos sinóticos, eles falam muito a respeito de Jesus, do Jesus histórico, e de que sim, é confiável, né? E de que há muita memória histórica nos evangelhos sinóticos, né? No mais é isso, entendeu? Eu recomendo assistir os vídeos do Dale Ellison. Ele é um historiador muito bom, né? Ele é muito honesto em dizer que suas conclusões são limitadas, aquilo que é o mais provável e tudo mais. Então é isso aí. Quem quiser saber mais, né, a respeito desse tipo de pesquisa, eu recomendo comprar a Introdução ao Novo Testamento, né, do Raymond Jim Brown. O Raymond Jim Brown também já tem A Morte do Messias, o volume 1, volume 2. Ele também faz uma introdução ao método histórico lá na Morte do Messias, volume 1. Ele também vai falar a mesma situação, de que apesar de a gente não poder ter certeza, a plausibilidade ou a probabilidade, ela preserva a figura de Jesus de certas distorções que podem vir dessa busca pela certeza, né? Distorções essas que a gente pode ver muito bem em quadros como do Robert Funk, do John P. Meyer, quer dizer, John P. Meyer não, do John Duncan Crossan, e por aí vai, né? Então, é isso aí, forte abraço e continuem com os estudos de vocês. Falou!